Bom dia! Sexta decisiva com o payroll saindo às 9h30. Dados de emprego podem decidir o tamanho do corte de juros do Fed para a reunião de setembro. Olha que uma semana atrás eu achava muito difícil de não ter um corte de 0,25. Mas agora as apostas para 18 de setembro, sem ser a próxima semana a outra, mostram uma divisão um pouco maior entre cortes de 0,5%, 43% das apostas, versus 57% para cortar 0,25 nessa reunião. Mas eu ainda continuo achando que vai ser 0,25. A não ser que o payroll venha muito abaixo das expectativas, aí o jogo pode mudar completamente. Como eu falei anteontem, é muito mais uma questão das outras reuniões, do que vai acontecer lá para frente, do que o que vai acontecer nessa reunião em si. Olha que interessante esse gráfico que eu recebi aqui com relação aos cortes de juros nos Estados Unidos. Aqui são os cortes de juros precificados pelo mercado no início dos cortes, né? Então a gente em setembro agora vai entrar no início de corte de juros, e quanto que o mercado estava precificando esse corte de juros desde 1990. A expectativa agora do mercado é que o Fed comece a cortar juros e só termine de cortar depois de ter cortado mais de 2%. Enquanto das outras vezes, desde 1990, a gente teve a maior expectativa de corte de um pouco mais de 1%, 1,25%. A diferença de expectativas aqui. Ou seja, é aquilo, os investidores estão com as expectativas lá no alto, e qualquer soluço aí no meio do caminho pode gerar uma volatilidade bem mais alta. Além disso, no quesito volatilidade, o setor de tecnologia tem sofrido muito nos últimos dias. Pode ser que seja porque ele está muito esticado, pode ser que aquela tal rotação de ativos esteja começando a ser feita, pode ser porque o setor está esticado. Uma das empresas que é super relevante é a NVIDIA. E ela sofreu muito desde a divulgação de resultados do último trimestre. E agora ela está passando por um processo antitrust que deveria ser bom para as outras empresas que concorrem com ela, mas o mercado muitas vezes coloca o setor inteiro na mesma caixinha. De qualquer forma, eu estava olhando aqui o meu Substack e me deparei aqui com esse post do Damodaran. Ele publicou um vídeo no seu YouTube falando sobre os earnings, né? O resultado de NVIDIA no último trimestre e o que ele está achando da companhia. Eu recomendo ler o post ou ver o vídeo. Eu não consegui ler tudo e ver o vídeo inteiro. Só fui ali para a parte que mais interessa, que provavelmente é o que você vai fazer. Eu prometo que eu vou ver tudo, porque é sempre uma aula absurda que ele faz. Se você não conhece, Damodaran é o papa do valuation no mundo. Ele ensinou valuation para todo mundo que está aí nos mercados. Ele acredita que as ações estão 22% mais caras do que elas deveriam estar. É importante dizer também é que no ano passado ele também achou que as ações estavam mais caras do que elas deveriam estar e elas continuaram subindo, mesmo ele sendo o papa do valuation, tá? Que é normal. O ponto que pode trazer volatilidade no curto prazo são as eleições lá nos Estados Unidos que estão se aproximando, mas eu falo um pouco mais sobre isso em outro vídeo. Para falando de Brasil, a gente está indo na contramão dos cortes de juros que estão programados lá nos Estados Unidos e está conversando sobre aumentar juros. Se você está acompanhando a economia, provavelmente você já viu isso. Então, tem o diretor de política econômica do BC, Diogo Guilhem, passou aqui as opções na ata do Copom de manter ou subir juros, sugerem que o começo de ciclo seria gradual. O mercado que está dividindo apostas entre manter, subir 0,25 ou subir 0,50. Subir 0,50 ficou mais em evidência depois que foi divulgado o PIB mais forte do que o esperado. Também tem a preocupação com a credibilidade fiscal do país e a inflação alta que pressiona os juros para cima. Mas, por enquanto, o jogo segue aberto. Qualquer coisa pode acontecer. O payroll pode ser muito importante nisso também. Isso tudo afeta o nosso real, que ganhou quase 1% frente ao dólar ontem. Isso é o dólar futuro, tá? O dólar futuro se desvalorizou contra o real, quase 1%. Linha com as demais emergentes, já que o dólar dá uma enfraquecida quando a gente fala de juros caindo nos Estados Unidos. E isso, nosso Ibovespa teve mais um pregão positivo, tá bom que leve alta ali, de 0,29%. Nos Estados Unidos a gente teve um pregão com muita incerteza, e aí os índices fecharam mistos, S&P caiu 0,30%, Nasdaq subiu 0,5%, e o Dow Jones caiu 0,54%, o Russell 2000 caiu 0,60%. Agora pela manhã, índices futuros aguardando o payroll, na verdade o mundo inteiro aguardando o payroll, índices futuros nos Estados Unidos, Nasdaq já perde quase 1%, S&P perde 0,60%, Europa, as bolsas também em queda, aguardando o payroll. O Brent de petróleo está subindo ali, quase 0,5%, tentando recuperar a casa ainda aqui dos $73. O de ferro também sobe aí 0,5%, tentando recuperar a casa dos $92. O dólar DXY perdeu os $101, mas está comportado, só caindo 0,07 hoje. Outras emergentes, o dólar opera misto, mas sem volatilidade e sem direção. O Bitcoin na casa dos $56 mil ainda. Por hoje é isso, vamos ver o que vem no payroll. Muito obrigado pela atenção, bons negócios, bom final de semana e até a próxima.